Então, nós vamos direto ao texto de Tiago. Então, só para a gente saber pelo texto, é uma carta escrita lá para o final do primeiro século, após o ano 70, que é um marco, não é? Um marco tanto para o judaísmo, um marco histórico muito forte, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, as igrejas primeiras, que é a destruição do templo de Jerusalém. Mudou muita coisa, tanto no judaísmo quanto nas comunidades cristãs, certo? Porque a partir daí os gentios não são mais acolhidos na comunidade, lá na sinagoga, quer dizer, né? Os judeus têm que se cadastrar na sinagoga para saber quantos judeus tem, né? Um judeu não cadastrado na sinagoga não tem o respaldo da sociedade que teria o judaísmo. Então ele fica mais exposto à perseguição. A sinagoga consegue ainda ter algum direito quem está na sinagoga. Quem não tiver ligado à sinagoga pode ser considerado um rebelde, um dos rebeldes judeus, alguém clandestino, né? E fica à mercê de mais coisas. Só que a sinagoga não vai aceitar como judeu legítimo certos grupos. Não vai aceitar quem é zelote, não vai aceitar quem é seguidor. Zelote é óbvio, porque é guerrilheiro, está lutando contra o Império Romano. Os seguidores de Jesus, porque igual nós estamos ilhados, barulho de um lado e barulho do outro lado, né? Só Jesus mesmo, para dar uma ajuda, né? Então, os seguidores de Jesus, eles não são aceitos porque eles creem que aquele que foi crucificado por Roma é o Messias. Isso é uma afronta, uma blasfêmia dentro do judaísmo, né? Então, eles são expulsos da sinagoga, não são aceitos na sinagoga. Tem várias formas, tem sinagoga que foram mais radicais, teve sinagoga que simplesmente colocou uma oração no final, que nessa oração se amaldiçoava os que eram os hereges. Aí tinha a lista, né? Aqueles que acreditam que o Messias já veio, aqueles que acreditam nisso. E quem estava na sinagoga e acreditava em Jesus não ia nem dizer uma oração dessa, né? E todo mundo já notava que tinha alguma coisa errada porque não tinha dito a oração, e não se sentia bem, todo mundo orando para, né, dizendo que nos afaste daquela pessoa, que aconteça isso e aquilo outro com quem, sabe, como é comum nos salmos. Os salmos pedem que Deus se vingue dos inimigos, se vingue dos ímpios, né? Já é uma grande vantagem, porque em outras culturas as pessoas mesmo estavam se vingando, e o salmista está jogando para Deus se vingar. Então, mas também não fica bem uma pessoa estar presente numa comunidade que ore para que uma desgraça lhe aconteça, não é? Então, foi um artifício para também a quem não era sair, não é? Sem ter que tratar das coisas de forma mais drástica, não é? Então, é por essa época que escreve-se a carta de Tiago é escrita, né? É mais ou menos nessa época. Então, ela vai ter aí como vocês podem perceber, o problema principal da carta de Tiago é a questão da fé. Então, a carta de Tiago, ela praticamente, ela vai continuar, por isso que ela vem logo depois da carta aos Hebreus, porque cada carta dessa era escrita separadamente, e a carta de Tiago, por que quando os escritos
se foram colocados um após o outro em formato de códice. Códice ou códex é o formato caderno. Então, foram costuradas as páginas e se abria como hoje os nossos livros, os nossos cadernos. Costurado numa borda, né, numa das bordas, e as folhas passavam. E o contrato de rolo, que era uma tira enorme de vários metros, com os livros escritos como se fossem colunas costuradas, formando uma grande tira de couro. Então, o códex pode ser de couro ou pode ser de papiro, de material vegetal. Agora, o papiro, ele não tinha muita resistência, então eles preferiam fazer de couro de animal. Então, as páginas eram de couro curtido propriamente para se tornar escrito. E como isso foi inventado na cidade de Pérgamo, passou a se chamar pergaminho. Não é? Mas pergaminho é só por causa de Pérgamo, mas quer dizer escrever, em vez de escrever na argila, escrever na pedra, escrever no metal, escrever em couro de animal. Então, a carta aos Hebreus, a partir do capítulo 11 até o final, que é o capítulo 13, vai tratar da fé e da resistência na provação. Quer dizer, o capítulo 11 de Hebreus é sobre a fé e os capítulos seguintes é sobre o sofrimento, sobre perseguição, que as pessoas devem aguentar firme, que não devem fraquejar na fé, que devem resistir valorosamente até que Cristo dê o seu veredicto, ou que ele venha, que Cristo volte, ou que a pessoa vá para Cristo, quer dizer, ou porque houve a regeneração do mundo, ou porque a pessoa faleceu. Então, de qualquer forma, há um encontro com Cristo e pede a carta aos Hebreus, então, mas todos os capítulos finais, 12 e 13, é para que a pessoa aguente a espera, aguente as provações, assim como aqueles personagens do Antigo Testamento, que são elencados no capítulo 11, eles resistiram à fé. Ele acha que tá mais próximo do que distante. Está. É numa época que é essa época da segunda metade do primeiro século. Quanto mais vai se aproximando do final do primeiro século, mais as pessoas acham que Cristo volta na virada do século. Esse contexto, eu não sei quando você começou a falar em torno dos anos 70, com a revolução do tempo, com as perseguições, tudo isso incitava, levava as pessoas até a refletirem mais e a pensarem mais. Talvez por isso levava a pensar que estaria no fim. Havia desde os profetas menções a perseguições, a guerras. Então está havendo a guerra judaica, está havendo perseguição a judeus por causa da guerra judaica, está havendo perseguição a cristãos, porque cristãos vindo do judaísmo estão sendo expulsos da sinagoga e ficam à mercê da desconfiança do Império Romano. E os cristãos que não vieram do judaísmo, eles são suspeitos de rebeldia, porque a Império Romano se pergunta por que motivo eles se associam ao Deus dos judeus, deixando os deuses que eles tinham antigamente, como a Diana, Apolo, esses Zeus, Hera, esses deuses que eram muito queridos. Então, por que uma pessoa deixaria esse Deus e ia seguir o Deus dos judeus? Aí tem, será que está apoiando essa revolta? Porque o Império Romano era cheio de colonos vindo de todos os povos que foram conquistados. Então, eles pensam, assim como um dos povos se rebelou, que foram os judeus, outros povos podem estar querendo se rebelar e se unir aos judeus para derrubar o imperador. Então, é uma época de perseguição, de desconfiança, então, de guerra, de violência, e aí eles associam isso ao fim dos tempos. Como hoje em dia, sempre que aparece alguma coisa assim, ou uma catástrofe da natureza, ou alguma guerra, alguma coisa assim,
aí já é o fim do mundo, aí já vai acabar o mundo, já. Então eles também pensaram. Além do mais, que era a virada de um século, e eles se perguntavam por que Cristo não viria logo, né? Porque não vai vir por quê? Quer dizer, por que não é agora que esse mundo é regenerado? Agora que é o momento mesmo, acabar com essa violência, acabar com essa discórdia, acabar com esse sofrimento todo. Então eu achava que não havia motivo para Cristo não agir logo, né? Então alguns escritos da época vão pedir para que aguente firme, que está breve o tempo, que vai acontecer já, está perto, que já passaram muitos anos depois da ressurreição de Cristo, então não há motivo para ele não vir agora, e que aguente, porque vai ser logo, isso, né, há mais de 2000 anos, então isso há 2000 anos, então aguente que vier já. E outros vão ter o perigo lá, a gente vai ver na primeira carta de Pedro, que já não acreditam mais nessa regeneração do mundo, nessa vinda de Cristo, na parousia, né, esse termo técnico é parousia, quer dizer a visita, né, a visita do rei, ao pé da letra, a vinda do rei para a nossa cidade. Então eles pensam na vinda de Cristo como uma vinda do rei. E então é um tempo de dizer assim: fique firme, resista, seja fiel a Cristo, apesar das provações, não se desanime, ele volta, é verdade que ele vem logo, e tudo esse sofrimento vai acabar em breve. Os escritos dessa época tratam todos desse assunto, certo? De sofrimento, de bom exemplo, não se rebele contra a autoridade. Então tem gente que não entende certos escritos que pede obediência, não é? Obediência ao escravo obedeça, porque, ora, se quem é cidadão romano está sendo perseguido, está havendo desconfiança, fala do cidadão romano, não foi preso, não foi morto, não é? Então imagina quem é escravo. Então a gente tem que saber lidar com esses escritos, colocando dentro do contexto histórico, certo? Então esse é o problema. O problema dele é uma fé, uma fé desenraizada, uma fé desencarnada, uma fé que é, como ele diz, morta. Então, para a gente entender a carta de Tiago, a gente tem que entender o que para o judaísmo é fé e o que para a cultura grega é a fé, certo? Então, existe duas diferenças nesses termos da fé, como fé acreditar, né? Então, a cultura grega, ela privilegiava o conteúdo da fé, quer dizer, o objeto da fé, aquilo que eu acredito. Então, ainda hoje, por exemplo, a Igreja Católica, ela é muito marcada por essa visão grega. Fé é o conteúdo. Então, a Igreja Católica tem até um sacramento, o sacramento da reconciliação, para que se você ou eu fizermos alguma coisa errada, a gente receber a graça do perdão vinda da igreja, né? Mas isso é para, se você fizer, você pode fazer qualquer coisa errada e procurar esse sacramento, será perdoado. Agora, você não pode dizer qualquer coisa para ser perdoado. Quer dizer, a igreja quer saber, é o objeto da sua fé. É a questão, o que está na sua cabeça, o que você pensa e o que você diz. Porque você diz o que você pensa, você pode ser excomungado. Mas ninguém é excomungado por ter assassinado alguém, mas alguém é excomungado porque disse uma coisa que não deveria ser dita. É uma coisa complicada. É porque herdou da cultura grega que fé é aquilo que eu professo, que eu digo, aquilo que eu penso.
Então, é crer no objeto da fé, em doutrinas, em axiomas ou dogmas ou verdades. Então, entende fé como crença em verdades. Então, eu acredito que Deus é pai, está ótimo. Mas se eu disser Deus é mãe, será que eu posso? Algum tempo atrás não podia. Hoje já se pode dizer Deus é pai, mãe, não é? Está para além, é espírito puro, está para além de todas essas coisas que nós pensamos, não é? Então, são sempre coisas que se pode dizer de Deus e que Deus está além de tudo isso. Mas antes não podia. Se dissesse, estava fora. Aí hoje também ainda não se pode dizer certas coisas. E algumas pessoas se assustam quando algumas coisas são ditas, não é? Será que podemos dizer isso e aquilo outro? Então, por exemplo, tem muita gente que pensa que o Leonardo Boff foi excomungado. Leonardo Boff não foi excomungado. Né? O Leonardo Boff, ele escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. E nesse livro ele disse que a autoridade da igreja sufoca os carismas, os dons pessoais. Então a pessoa tem o dom, mas aquele dom da pessoa tem que estar submisso, um dom que é dado pelo Espírito Santo, tem que estar submisso a uma autoridade da igreja. Então você pode dizer assim, eu sinto a inspiração que Deus está querendo, que e ele baseou-se inclusive em Francisco de Assis. Que sentia no coração o carisma para a vivência da pobreza radical e quase foi queimado da Inquisição por causa disso. Então, teve que a autoridade da igreja, o Papa Inocêncio III, não é, ser convencido de que ele realmente tinha um carisma, mas foi preciso a autoridade dizer, é um carisma, pode funcionar, porque senão o carisma não teria funcionado, teria sido queimado. Entende? Então era disso que ele falava. Claro que ele sempre foi muito polêmico e muito exagerado, né? Mas em certa parte ele tinha razão. Aí a prova que ele tinha razão em certos aspectos é que realmente a igreja mandou, a autoridade da igreja mandou ele se calar, não é? Certo? Então o que aconteceu? A autoridade da igreja acabou provando que o livro dele certo, o fundamento principal do livro estava correto. Descalhe a boca, você não pode ensinar isso. Então ele foi proibido de ensinar aquilo que ele estava ensinando. E então ele foi ensinar filosofia. Ele ensina filosofia, né, nas PUC, na faculdade. Não tem problema. Ele não pode ensinar teologia porque ele não pode ensinar a fé porque ele não diz a fé corretamente. Mas isso é uma coisa que pode ser retirada a qualquer momento, isso não é uma excomunhão, ele continua sendo católico como sempre foi, não é? E ele só saiu da comunidade dele porque ele viu que isso causava problema, podia causar problema para a comunidade, todo aquele conflito que ele estava vivendo. Então ele preferiu sair, então ele saiu da comunidade, porque ele quis, ele não foi expulso da comunidade dele, dos franciscanos. Não, ele não foi suspenso de ordem, né? Ele foi impedido de ensinar. E aí, como ele quis casar-se, ele pediu a suspensa de ordem, foi quando ele quis casar-se, não é? Depois, ele só foi a sanção, não é? Foi silêncio obsequioso, quer dizer, não pode ensinar aquilo que escreveu, não é? Então, e os católicos foram orientados para não ler esse livro, que todo mundo passou a ler. Vendeu que não tinha que... Como sempre, os católicos são muito obedientes. E aí todo mundo queria comprar o livro para saber o que estava escrito lá. E não achava. E engraçado que o livro é tão sutil que a gente não acha, né? A pessoa perguntava qual era a coisa, né, escandalosa que ele teria dito para ele ser silenciado e ninguém entendia nada. E chegava e perguntava por que esse livro... Esse livro é herético. Eu dizia, porque ele diz que a autoridade máxima da igreja, não é, a respeito da doutrina, que é a Sagrada Doutrina, que na época era o então cardeal Ratzinger, que estava à frente, diz que ele está ensinando coisas contra a doutrina. E a coisa que ele está ensinando contra a doutrina, o que é que ele está dizendo que a autoridade da igreja sufoca os carismas do Espírito Santo. Aí a pessoa dizia, não é isso não? Eu dizia, bom, se ele não pode dizer, eu também não posso. Cala de boca.
Foi contra o magistério. Ele nunca se desfez de nada que a fé católica diz, né? Ele continua, manteve a fé católica dele Ele tudo. existia numa igreja que era muito piramidal, né? Que é isso? Ele falava na igreja porque o Concílio Vaticano II coloca a igreja como circular, conciliar, inclusive o concílio pode se reunir para depor um papa, não é? O concílio ele pode existir sem a presidência de um papa e tem poder para depor o papa. Isso é o Concílio Vaticano II. Então a doutrina é essa, mas no fundo aconteceu que vieram papas que não eram conciliares coisíssima nenhuma. Eles batiam na mesa e diziam eu quero, e acabou-se, não é? E era a respeito disso e de todas as questões lá que o Bob falava. Mas eu mencionei esse fato para mostrar que nós fomos muito marcados pela cultura grega e fé ficou reduzido a verdades doutrinais que eu creio. Então eu tenho que saber se eu creio aquilo ali, porque o que era a verdade doutrinal? Os judeus, na época do surgimento da comunidade cristã como comunidade separada do judaísmo, os rabinos disseram que iam colocar uma cerca ao redor da Torá. O que era essa cerca ao redor da Torá? Eles fizeram umas proposições que disseram. Essas proposições serviam como mourões da cerca. Sabe aquelas estacas, colunas da cerca? E essas proposições eram as proposições da fé judaica. Então, se você acredita naquelas proposições que eles colocaram, você podia circular livremente dentro, como uma cerca, o terreno cercado. Então, se você quer se manter dentro daquele terreno, aí você circula, tem toda a liberdade de circular ali. Agora, você não pode ultrapassar a cerca. Então, o que acontecia é que os rabinos começaram a reger, dizer assim: como é que você sabe quem é o verdadeiro judeu ou quem são os minim? Minim quer dizer os hereges, as facções estranhas à nossa fé. Inclusive nós cristãos já fomos uma heresia, né? Nós nascemos como heresia judaica, só para ter uma ideia. Depois vão brigar contra os hereges, mas por enquanto nós nascemos como heresia judaica, né? Então, os rabinos colocaram isso. Então, coisas que você acredita, a fé judaica é isso bem aqui não é fé judaica. O que não é fé judaica? Que o Messias já veio, né? Certo? E outras coisas mais que diziam os diversos hereges. Entre esses grupos estávamos nós, os cristãos. E aí o judeu podia ter certa liberdade de dizer as coisas dentro daquela cerca. Ele era considerado judeu. Quer dizer, está dentro do redil do judaísmo. Então também, quando começaram a surgir os hereges dentro do cristianismo, o cristianismo fez também a sua cerca. Começou a dizer em que acreditava e você podia circular livremente dentro daquele redil. Mas se você quebrasse um daqueles mourões, você já estava sendo outra coisa, você já estava fora. Vocês entendem isso? Pois bem, então, esse tipo de fé em doutrinas, né, das verdades da doutrina, cada religião tem. Ou diga que não, nós não temos mais, na hora que tem, sim, que na hora que alguém faz diferente, já acho estranho. Não era para ser assim, isso aí está errado. Então você tem coisas em que se baseia para saber se o outro está agindo de acordo com a sua religião ou não. Cada um tem isso, não é? Mesmo que diga que não tem. Tem que dizer assim: nossa religião não tem dogma. Eu disse assim: quer dizer que vocês podem não acreditar nisso? Não, nós não podemos, nós temos que acreditar. Então isso é um dogma. A palavra dogma só quer dizer as verdades da doutrina. Quer dizer, a nossa doutrina tem certas coisas que nós todos acreditamos, não é? Por exemplo, a maioria das pessoas acredita na imortalidade da alma, não é? A pessoa diz assim: eu não tenho dogma. Eu digo assim: mas vocês
Pode ter um de vocês, alguém ser considerado um de vocês, se essa pessoa não acreditar na imortalidade da alma, aí não, aí já não é um dos nossos. Eu digo, então você crê em dogmas. Você tem dogmas, quer dizer, você tem verdades da doutrina que todos acreditam, não é? Esses são os mourões da cerca, que aí dentro as pessoas agem de forma diferente. Cada grupo se organiza em pequenos grupos, porque toda religião se organiza em pequenos grupos para poder funcionar, mas todos têm uma doutrina comum. Isso é o objeto da fé, mas isso não pode ser a fé inteira. Isso aí é só um dos aspectos da fé, não é toda a fé, certo? Então tem coisas que o que a carta de Tiago vai chamar a atenção é para o conceito judaico da fé, que não é esse. Então, a carta de Tiago vai dizer assim, daqui a pouco a gente chega lá, mas só para vocês terem uma ideia. Vai dizer assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, tem duas coisas. Primeiro, você tem que me mostrar sua fé. Eu também vou te mostrar minha fé. Então, tu me mostras tua fé, eu te mostro minha fé. Então, a primeira coisa é: a fé é algo que é mostrado e que é visto. Mostrado, que é algo que se mostra, algo que se vê. Então a minha fé pode ser vista, é uma coisa que eu tenho dever de mostrar a minha fé, e vocês podem observar a minha fé, ver a minha fé. Então isso quer dizer que o mais importante da fé não é tanto as verdades em que eu acredito, mas o que essas verdades me fazem agir. E às vezes, pela minha ação, você não nota as verdades. As verdades ficam mais para o grupo do que para os de fora. Digamos assim, eu estava morando no lar dos idosos lá em Belo Horizonte. Então chegavam pessoas para ajudar. Aí vinha aquela pessoa e se dedicava tanto, como voluntário, se dedicava tanto ao idoso. Era uma pessoa tão bondosa. Eu não sabia se era um católico, se era um evangélico, se era um espírita, se era um budista, se era um judeu, se era do Islã. Não sabia. Eu só sabia que aquela pessoa acreditava em Deus tanto e acreditava num Deus de amor, que ela era muito amorosa com os idosos. Viu? Então, o tipo de fé que eu via pela ação, pela prática da pessoa, não era as verdades doutrinárias. E às vezes eu chegava, já depois de algum tempo, que eu não sou de investigar a vida de ninguém, e não me interessa qual é a religião de ninguém, mas às vezes numa conversa, aí ou a pessoa dizia, ou às vezes dizia: você tem algum problema em dizer sua religião? Porque geralmente a pessoa religiosa não tem nenhum problema em dizer a sua própria religião, não estamos em ambiente de perseguição. Às vezes a pessoa dizia assim: eu sou espírita. Eu disse: engraçado, e eu pensei que você fosse católica. E aí a pessoa dizia: eu pensei que você fosse evangélica. Não é? Quer dizer que os conteúdos da nossa doutrina não era visto naquelas atitudes, mas era visto a essência da fé mostrada em gesto, o efeito da fé. Então tem muita gente que não diz nada errado contra a doutrina, não diz nada contra, mas eu não posso dizer que essa pessoa tem fé, porque eu não vejo a fé dela. Fé é alguma coisa que a gente tem que ver, não é?
Então, a gente não vê a fé. E às vezes a pessoa tem fé no ser humano e é ateia, não acredita em Deus, porque acha que um Deus, se existisse, não deixaria ninguém sofrer daquele tanto. Mas tem fé no ser humano, tem amor pelo ser humano, acredita que o ser humano merece uma vida digna e se dedica ao ser humano sem uma fé em nenhum Deus, mas tem uma fé no ser humano. E é incrível, porque você não vê nessa pessoa nenhuma diferença de quem crê em Deus e ela que não crê em Deus na hora que age com amor para com as pessoas, entende? Então, a fé, ela pode e deve ser vista. Uma fé que não pode ser mostrada não é verdadeira fé. É isso que diz o judaísmo. Então é por isso que para o judaísmo, você tem que crer em Deus único, amar esse Deus e amar o próximo. Então, não é outra coisa. Quem ama a Deus, ama o próximo. E aí as cartas de João vão dizer assim: quem diz que ama a Deus, que não vê e não ama o próximo que vê, é mentiroso. Então, o conceito de fé que nós herdamos do judaísmo é o conceito de uma fé eficaz, uma fé em ação. Aqui no Brasil, na América Latina, se fala assim: vamos unir a fé e a vida. Fé e vida. Pois para as comunidades primeiras do cristianismo que vieram do ambiente judaico, não existe essa coisa de fé e vida, não. Porque fé é vida, não é fé e vida, não. Fé é do verbo ser, é vida, é um modo de viver. Fé é um modo de viver, é um estilo de vida. Essa coisa da pessoa ter fé e ficar só no estudo abstrato, de estudar como é a criação, como é a natureza, não é? Estudar e se dedicar a estudo e tudo, e não ter uma praxe em favor do necessitado, não tem fé cristã. Não é uma fé cristã, é uma fé no conceito grego de fé. E Tiago vai mais além, diz assim: você acredita, você tem fé que Deus existe e é poderoso? Meus parabéns. O demônio também. O diabo crê que Deus existe, que é poderoso e treme, porque então, parabéns, você tem uma fé diabólica. Você tem a mesma fé do demônio, porque os demônios têm fé, né? Você acha que o pessoal que está no andar de cima não sabe que Deus existe? No andar de baixo, né? Vocês pensam que o pessoal que está no andar de baixo, que está no porão, não sabe que Deus existe, que Ele é poderoso? Sabe sim, sabe. Isso pode ser fé cristã? Não. Ah, eu creio em Deus, Deus é poderoso. Não, isso não é uma fé cristã. Isso é a fé dos demônios. A fé cristã é a fé que sabe que Deus é poderoso, que Ele existe, é poderoso e que eu o amo, amando aqueles seus filhos que são meus irmãos e fazendo tudo por eles. Essa é a fé cristã. É a fé que Jesus tem, porque Jesus tem fé. Em todas as cartas, tanto a de Paulo, várias cartas, como nessas cartas que nós estamos estudando a partir de hoje, todas falam na fé de Cristo. Cristo tem fé. Fé é fidelidade. Até o termo técnico, Christou em grego, fé de Cristo. Professor, será que não há diferença entre fé e crença?
Se for em português, tem. Se não for em português, tanto em hebraico quanto em grego, é fé, crença e fidelidade, é a mesma palavra. Não tem diferença. Não é? Então, quando eu digo, eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Você pensa que isso em grego está escrito diferente? Está assim, eu tenho fé, Senhor, mas aumente a minha fé. Não está escrito com duas palavras, não está escrito crer e depois aumente a minha fé. Não está. É a mesma palavra, entende? Então não existe essa coisa. A crença tem a ver com a credibilidade, com o crédito, mesmo em português. Não é? Eu acredito que você me disse a verdade porque você é digna desse crédito, pelo que nós já convivemos. A pessoa acredita que existe Deus, faz tudo errado aqui. Deus tem fé, tem crença, não tem nada. É isso que eu estou dizendo, que para o Tiago, que ele está combatendo uma mentalidade grega, se a pessoa tem fé, eu devo ver essa fé dessa pessoa em obras. Se não existem obras, se não existe prática, obra no sentido das práticas em favor do outro, que ele cita, não é? Ele cita assim: você vê que uma pessoa não tem agasalho. Aqui no Nordeste tem problema, mas você sabe o que é sentir frio e não ter agasalho? É terrível, terrível. Essa coisa de que pega a sua túnica, seu manto e dê para o necessitado, isso é uma coisa terrível. Para quem? Então a gente sai de casa, todo agasalhado, cachecol, né, gorro, eu que tenho frio, então nem se fala do tanto de agasalho que é. Vê no meio da rua, tá alguém tremendo de frio, você acha que é fácil pegar e dar o agasalho? Você pensa 2, 3, 10, 20 vezes, dá vontade de sair correndo, porque o frio dói demais, entendeu? O frio é ruim demais. Então, ele diz assim: você vê alguém que não tem agasalho, e você diz assim, não se esquece de se agasalhar não, hein? Você vai pegar uma pneumonia, não é? Aí você vê alguém passando fome e diz assim, nossa, você se alimente, não se esqueça de se alimentar. E você sabe que aquela pessoa não tem recurso para comer. Então, ele diz que uma fé que não se mostra em atividades em favor do necessitado, ela é morta. Você não pode dizer para alguém que não tem de onde tirar a comida, não se esqueça de se alimentar. Nossa, está tão magrinho, você está magrinho, hein, Francisco? Você está bem, irmã Lúcia, bem magrinho, não se esquece de comer não, tá? Agora eu tenho certeza que na casa de vocês não tem nada, mas em vez de eu pegar e lhe ajudar, não é para que você tenha o que se alimentar, não, eu falo que você tem que se alimentar, mas eu mesmo não reparto meu alimento com você, não é? Então ele trata dessas coisas práticas, de coisas que quem necessita. Por quê? Porque na comunidade cristã, nessa época, tem mais gentios do que judeus. Então, para o ambiente de cultura grega, o ambiente gentílico, ter fé é crer em certas verdades, de certas doutrinas. Ter fé e crer a mesma coisa é você ter fé ou acreditar em certas doutrinas. E isso é suficiente. Isso é suficiente. E não tem a outra parte que é, se eu creio, se eu tenho fé, eu mostro isso com a minha ação em favor do outro. Porque o relacionamento de fé é um relacionamento amoroso. Não é intelectual, é de amor, é de sentimento. Então, se a pessoa tem com Deus um relacionamento intelectual, de saber que Ele existe e é poderoso, ele não tem diferença nenhuma de nenhum demônio. Ele não tem diferença nenhuma de um rebelde que se contrapõe ao plano de Deus e faz tudo para atrapalhar o plano de Deus. Qual é a diferença? Saber que Ele existe, que Ele é poderoso? Nenhuma. Agora, se tem fé em Deus
no sentido judaico e cristão, que é isso que nós devemos a Tiago esse conceito de fé. Se é fé cristã, fé em Jesus, fé no Deus de Israel, então é um relacionamento de amor. Você ama esse Deus. E quem ama esse Deus, ama o semelhante. Não é primeiro eu amo a Deus e depois eu amo o meu irmão, não. É quando eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Já é igualdade. Né? Quem ama a Deus, ama o próximo. Ama. Quem ama de forma completa. Não é amar assim, o sentimentalismo, não. É amor ágape, amor traduzido em gesto. Amor caritas, né? Que hoje a palavra caridade está muito desgastada, que virou uma coisa social, né? Um chazinho, porque nós temos que fazer caridade. Não é isso. O amor caritas ou o amor ágape é o amor traduzido em gestos concretos, que eu não quero meu irmão passando fome. Meu irmão é um desconhecido para mim, não sei nem o nome dele, mas eu o amo. Como é que eu posso amar um desconhecido? Porque eu amo esse Deus que é pai dessa pessoa. Eu amo esse Deus que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por essa pessoa. E tem sociedade que vive assim, muito solidária, um ajudando o outro, mas demonstra aí a fé na ajuda ao ser irmão. Mas em outros aspectos que a gente considera como fé, não gosta. É porque também essa ajuda humanitária se tornou, durante os tempos da Idade Média, uma compra da salvação. Então, o catolicismo propagou a ideia de que se você doa bens, você é salvo. Então, comprou o céu. Agora, hoje, poucos são os bestas de fazer isso. Sabe por quê? Porque tem um jeito mais fácil de você comprar o céu. Você faz uma doação, mas o dízimo para a igreja, você entra na campanha da igreja, você faz a sua oferta, e aí está garantido. Né? Não só a salvação para a vida pós-morte, não. Porque por que eu vou ficar sofrendo agora para salvação depois? Eu já consigo agora carro, casa, apartamento, marido, tá? Tudo eu já consigo agora. E faz parte do pacote a salvação pós-morte. Que a diferença do ambiente das indulgências é que no ambiente medieval você comprava só a sua salvação, fazendo caridade, fazendo doação para a igreja, dando alguma coisa para os pobres, aí você fazia. Agora, a situação agora não é mais da indulgência, a situação agora é, porque quem é que é besta de ficar esperando para lucrar só depois da morte? Já lucra agora, nós estamos no imediatismo. As coisas são solúveis, são instantâneas, café instantâneo, leite instantâneo, tudo é pó, tudo é instantâneo, ovo instantâneo. Então, a retribuição tem que ser instantânea também. Ninguém vai ficar esperando, vai que eu vivo 90 anos, só depois disso é que eu vou ser salvo. Eu compro logo a salvação e tudo mais que puder vir junto. Eu quero agora, porque eu sou besta de esperar. Não é? Então, é contra esse tipo de coisa que o Tiago está lutando. Porque no ambiente de Tiago nem isso existia, que ninguém tinha nada a ver se o outro passava fome. Inclusive ele diz, na ceia comunitária, na Eucaristia, na ceia comunitária, tem uns que comem e não deixam para os outros. Tem um que chega e pega os melhores lugares e os que são mais pobres ficam sentados lá no chão. Ele diz, tem um que entra com um anel do dedo e você diz, senta aqui que é o melhor lugar. E o outro que chega bem pobrezinho com a roupa toda rasgada, ele fala da roupa toda rasgada, ele diz, senta ali no chão. E é seu irmão, né? Então essa primeira parte
aí da carta de Tiago, capítulo 1, ele já vai começar a falar da perseverança, da constância nas provações. Ele já entra de cara, não é? Chamando que e dá como exemplo depois ele vai dar como exemplo, não é? O agricultor que espera pela colheita. Então ele chama já a atenção para a provação. Ele diz: todos estão sendo provados, mas a fé, essa fé que ele vai depois explicar, a fé, ela nos dá a hipomone. Aí é que está aqui essa palavra grega hipomone. Ela esse hipó, esse prefixo é igual como hipoglicemia, não é? Quer dizer, o que está por baixo. A hipoglicemia é quando o açúcar está baixo. Hipo é o que está está abaixo, não é? Então, a palavra hipomone, com esse prefixo hipo, quer dizer uma estrutura que aguenta o peso. Então, essa palavra que não tem tradução para o português, tem hora que ela é traduzida por perseverança, tem hora que ela é traduzida por paciência, tem hora que ela é traduzida por constância, mas eu vou explicar para vocês a ideia do que é hipomone, e aí vocês veem como é o melhor para traduzir. Então, por exemplo, as pernas desta mesa, elas têm a hipomone. Por quê? Porque elas aguentam o peso, elas são uma estrutura forte que aguenta o peso do que está sobre a mesa. Então, digamos que ela fosse feita de um material finíssimo, um arame, alguma coisa. A gente colocasse esse peso aqui, que vocês colocaram o celular para gravar, iPad para gravar, eu coloquei meus trem todos, até minha pipoca não faz muito peso não, mas essas tralhas todas que estão aqui sobre o meu birô, se fosse as pernas de um arame, isso aqui já tinha caído. Então quer dizer que essas pernas, fosse de isopor, não teria aguentado. Agora, essas pernas aqui têm uma estrutura para aguentar o peso desse tablado que está aqui e de todas as coisas que estão sobre esse tablado. Tá? Então, isso aí é a hipomone. Então, o que ele diz? Ele diz que é o seguinte: a aprovação, se você é provado, que provação já diz, é uma prova, uma coisa que te testa. Você pode, numa situação de sofrimento, você reagir bem ou você reagir negativamente. Então, como você tem a oportunidade de reagir com fé ou reagir se revoltando contra Deus, o sofrimento é chamado de prova. Chamado de prova pelo mesmo motivo que vocês fazem prova, né? Porque vocês podem passar ou podem ser reprovados. Então ele diz que o sofrimento, quando ele vem, não tem jeito. Não é que Deus fique testando a gente, viu? Mas é que o sofrimento não tem jeito. Quando ele vem, quando vem um problema, quando vem o sofrimento, não tem jeito. Você tem uma atitude em relação a esse sofrimento. Ou você se revolta, ou você diz: não, eu vou viver isso com fidelidade a Deus, eu supero. Você pode superar com tranquilidade, ou pode se rebelar. Por isso, ele é chamado de prova, porque você pode ser aprovado ou reprovado. Então, ele diz que depois que a gente passa por uma prova, por uma provação, e se a gente sai ok da provação, a aprovação edifica em nós uma hipomone, ou seja, uma estrutura forte para aguentar o peso. Então, digamos assim, digamos que eu tenha receio da dor física, eu não gosto da dor física, eu tenho medo da dor física, e qualquer dorzinha, me deixa, né, já desesperada. E aí me vem uma enfermidade que eu sinto dor. Se eu passar bem por essa prova
vai criar em mim uma estrutura para aguentar a dor. Então não vai ser qualquer dorzinha que vai me derrubar, não. Então ele fala o seguinte, que a fé edifica em nós a hipomone quando nós passamos pela prova com fé. A fé cria essa estrutura. Então, quando vem uma coisa mais forte, eu aguento, porque eu já criei uma estrutura. Agora, se eu nunca sofro nada, se eu me livro das minhas responsabilidades, dos problemas, então eu não crio a hipomone. Agora eu vou dar uma dica para pais e mães super protetores, que aqui vocês, a maioria são pais e mães. Proteger os filhos de viver certas experiências faz deles pessoas fracas, sem estrutura para aguentar o peso da vida, e eles supõem que vão viver após vocês, porque a natureza é, o filho vive mais do que o pai. Acontece coisas contra a natureza, mas a natureza é essa. E aí? Então você nunca deixa a pessoa passar por problemas, você resolve todos os problemas. Sabe o que vai acontecer? No dia que você não puder resolver o problema com o seu filho, ele entra em desespero, ele entra em depressão. Então nós somos seres humanos capazes de, quando passarmos por dificuldade, criar em nós uma estrutura que dê conta daquela e de outras que virão. Então cada vez ficamos mais fortes. Diga, Felipe, pode ser. Tem uma do alto se usa resiliência, que é a capacidade da gente, das adversidades, tirar força do ensinamento para superá-los e ficar mais fortalecido para os próximos. Resiliência. Eu acho que essa palavra hoje em dia traduziria melhor a hipomone do que paciência, constância e perseverança. Certo? Então, que é a hipomone? Essa estrutura criada dentro de mim ao longo da vida, à medida que eu vou passando pelas provas com fé. Se eu passo pela prova, pela provação e não sucumbo a ela, eu crio uma resistência a isso e a outras coisas. E vou formando dentro de mim uma estrutura forte de aguentar a vida, de aguentar o peso. Certo? Então a primeira coisa é essa aí. Ele diz que no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, não, vou começar do versículo 2. Ele diz assim: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações ou provas. Considere uma alegria. Será que ele está doido? Dizer que a gente se alegrar se a gente tiver que passar pelas provações. Eu digo que ele está doido. Mas ele diz: pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Está aí a tal da hipomone. A prova da fé. Qual é a prova da fé? É que no sofrimento eu posso passar por ele com a fé, sendo fiel no sofrimento, ou sem a fé, sendo infiel no sofrimento, porque fé e fidelidade é a mesma coisa. Meu pai está doente e as pessoas vão lá e dizem assim, mas Deus é poderoso, e seu pai é um homem de fé, e vocês todos são de fé, ele vai ficar curado. E eu disse assim, Deus é poderoso, meu pai é um homem de fé, nós somos uma família de fé, todos nós permaneceremos na fidelidade, apesar de qualquer coisa que aconteça. Isso aqui é ter fé, é ser fiel quando acontecem coisas que a gente não gosta. Sim, pela essa mesma coisa. Ele diz, eu tenho fé, meu pai está na UTI e eu tenho fé, ele vai ficar curado. E eu disse assim, olha, pois meu pai está passando por coisa parecida, eu tenho fé, meu pai não vai ficar curado, nem o seu pai vai ficar curado, mas nós vamos ser fiéis a Jesus, independente de qualquer coisa. Ele disse, não, eu não aceito. Eu digo, não, seu pai não vai ficar curado, prepare-se para que ele vai partir em breve. Você tem que ser fiel, ter fé é ser fiel. Uma semana depois o pai dele faleceu.
E ele só aguentou o tranco por causa da conversa que nós tivemos. Vamos dar o nosso intervalinho, depois a gente volta.